Opa, tá aqui. Boa tarde. Andressa, como está? Tô bem, obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma conversa amiga, mais uma leitura saudável sobre o Novo Testamento, que nós nos programamos a fazer diariamente no decorrer de 2026. Sempre às 18 horas estaremos aqui contando com a presença dos irmãos, das irmãs, para juntos relermos, né? Para aqueles que não me conhecem, a maioria me conhece, né? Que estou todos os dias aqui. Mas para aqueles que não me conhecem, meu nome é Eduardo, mais conhecido como Edu Espiritualista, e nos propomos a ler juntos, porque eu aprendo com cada um dos irmãos. Como está se aproximando o horário, obrigado, vamos fazer a nossa prece de oração, né? Porque eu sempre repito, porque sempre é orientado a orarmos, a rezarmos. Espera que eu vou ligar o ventilador e tá frio. Pronto. Tá calor no corpo. Bora lá? Hoje eu vou procurar fazer não tão longo, né? Apesar que eu sempre explico para os irmãos, para a comunidade, que nós fazemos conforme a inspiração, conforme Deus quer, conforme Jesus quer, conforme nossos mentores, nossos anjos da guarda assim desejam. A princípio, a programação, na minha cabeça, é meia hora, 40 minutos. Mas, dependendo do dia, dependendo da mensagem, dependendo do que nossos anjos da guarda, nosso mentor, nosso Jesus, Deus, quer passar, aí passa um pouquinho do horário. Mas, na verdade, é esse horário, 40 minutos, uma hora. Então, desde já agradecemos a presença dos irmãos, das irmãs. E bora! Aqui no meu relógio já é 18 horas, 6 horas. Bora fazermos a prece de abertura do nosso estudo coletivo? Bora então? Pai, Jesus, mentor, mentora, amigos chamados, conhecidos, amigos da luz. Jesus, permita que nossos anjos da guarda, nossos mentores, nossas mentoras, possam vir em nossos lares, nesse exato momento, para nos intuir, nos inspirar, nos auxiliar para uma melhor leitura, um melhor entendimento, uma melhor assimilação dos teus ensinamentos, ó Mestre, ó Jesus, ó grande irmão. Que esses irmãos, que nossos guardiões, que nossos anjos da guarda, possam nos inspirar, cuidar de cada um de nós, seus filhos, seus tutelados, que aqui se encontram e aqui chegarão para juntos estudarmos. Com o Pai Nosso, daremos aberto a nossa leitura de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis jamais cair em tentação, e livrai-nos sempre, Senhor, de todo e qualquer mal. Que assim seja e assim será. Amém, amém e amém. Obrigado, obrigado. Bora darmos início, então, à nossa leitura. Hoje, como aqueles amigos que estão chegando pela primeira vez, mas os amigos que já nos acompanham, já estão nos acompanhando, hoje entramos na aula, ou na leitura, 05, né? Módulo 5. É o Novo Testamento, nada mais que a Bíblia, né? Exatamente o que está na Bíblia, exatamente. Pega a sua Bíblia, vai abrir, página por página, vai estar exatamente igual. Eu só mudo a cor porque eu sou diferentão. Eu gosto de burlar o sistema, chamar a atenção. E hoje o nosso assunto, como está aqui no título do Face, a missão dos discípulos. Começa assim. Hoje eu vou fazer diferente, eu vou ler a parábola e depois eu volto e vamos pincelar tópico por tópico. Talvez assim seja um pouco mais rápido, né? Apesar que eu gosto de fazer do jeito que está saindo, né? Mas de vez em quando a gente tem que dar uma mudada. A missão dos discípulos. Jesus fala assim para eles: vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se insosso, com que salgará? Para mais nada presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, mas sobre o candeeiro nem se acende uma candeia, colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então esse é o título, essa é o parágrafo, esse é o texto. Agora vamos dar uma pincelada, frase por frase, os tópicos que nos chamam a atenção, porque assim a gente, né, traz para o nosso dia a dia. Obrigado, traz para o nosso dia a dia, muito bem-vindos, traz para o nosso dia a dia Jesus, né, os apóstolos, sua vida, as histórias. Bom, começa assim: vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se insosso, aqui, quando Jesus diz vocês são o sal da terra, lembramos, ou procuramos recapitular, que naquela época o sal era tão importante que valia mais que o ouro, mais que o dinheiro. O dinheiro tinha, mas não na quantidade que nós conhecemos hoje. As trocas, os intercâmbios, as exportações, as importações de país para país usavam
o sal como moeda de troca. Então, o sal era um item essencial e muito importante para a sociedade, para o mundo, como a gente bota o dólar hoje, né? É muito importante. Então ali Jesus já falou isso para os apóstolos se sentirem importantes. Porque até então, eles eram, lembremos, homens comuns, simples, pescadores, trabalhadores, como nós. Né? E para a sociedade em que conviviam, eram que nem nós. Né? Tinha importância só para a família, sim, mas não eram conhecidos na sociedade, não eram conhecidos, não tinham autoridade de nada. Então, eram pessoas com aquela humildade de achar que não teriam voz ativa nos ensinamentos do mestre, né? De como passar adiante. Então, Jesus já começa assim, né? Porque lembremos, Jesus é um dos maiores psicólogos que já teve na Terra, um dos maiores médicos que já teve na Terra, um dos maiores educadores, professores, mestres, por isso que é chamado de mestre, que já teve na Terra. Né? Então, só por aí já começa, né? Vocês são o sal da Terra. Se, porém, daí ele diz, aí o pessoal, opa, então eu tenho importância. Se, porém, o sal tornar-se insosso, o que é o sal tornar-se insosso? Ficar insosso. Né? Perder o sal, perder o sabor. É a mesma coisa quando nós vamos temperar nosso alimento. Vamos botar aqui um item básico que está na maioria das casas do Brasil, que é a dupla imbatível, arroz e feijão. Aí não importa se é feijão carioca, se é feijão dos gaúchos, que nós é o feijãozinho black, que a gente gosta muito. Mas o que diferencia, o que acrescenta, o que faz ficar melhor o nosso alimento que nós preparamos, que nós acabamos de preparar, que nós vamos servir para a família? Quando nós, né, botamos o tempero. Digamos que não temos alho, não temos pimenta, não temos condimentos da Índia, né? Temos só o sal. Se eu comer o arroz, se eu fizer o arroz e comer ele sem sal, vou sentir diferença. Ele vai estar, não tem graça nenhuma, não tem nada de diferente, nem me sustentar não vai saciar a fome, ele vai ser só um segundo, dali uns minutos já estou com fome de novo, né? Já o sal, quando eu tempero, boto salzinho, já dá um gostinho. O paladar já, opa, tem algo diferente aqui. A partir de hoje eu só aceito com tempero, no nosso caso, com sal. Então, vós sois o sal do mundo. Então, nós somos importantes no planeta. Nós fazemos parte do ministério de Jesus. Até hoje, não foram só os apóstolos, não foram só os 12 mais as mulheres que estavam lá. Marta, Maria, Madalena, que é tão injustiçada, sendo que é a maior até entre os homens.
porque ela assimilou ainda em carne a essência de Jesus. Então, ela entendeu os ensinamentos, mas esse é um dos ensinamentos de Jesus. Então, agora, se porém o sal tornar-se insosso, ou seja, não acrescentar nada, eu boto o sal ali, mas não tem tempero, mas não tem aquilo que o diferencia dos outros temperos, que é o nosso caso, quando eu digo, gente, é porque eu sempre falo seres humanos, 8 bilhões no planeta. Não é me vangloriando, porque sou só mais um número, né? O que nos diferencia é nós sermos o sal da terra. Mas como é que eu vou ser o sal da terra? Como é que eu faço para não ficar insosso? Não ficar sem serventia. Né? Tá aqui, ó. Porém, o sal torna-se insosso. Com o que se salgará? Insosso é quando eu sei, lá no íntimo, e todo mundo passa por isso, às vezes desde criança, ou chega algum momento da vida, na fase, que eu assimilo melhor os conhecimentos de Jesus, os ensinamentos da igreja, da fé, e começo a perceber que eu penso e ajo, de agir, de fazer, né? Diferente até mesmo dos membros da minha família. Às vezes a minha família, ou os que convivem, são mais apegados à materialidade, à matéria, e talvez eu seja um pouquinho mais apegado à fé, a amar, a gostar verdadeiramente, sem condição, né? O amor incondicional, o semelhante, todas as cores, todos os credos, homem, mulher, 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 não olhando para a escolha ou para o gênero, né? Amor. Isso diferencia. Aí se eu me aquietar, porque quando a gente se diferencia, o diferente, a diferente em todos os âmbitos, a tendência é, como a maioria pensa igual, como a maioria age igual, como a maioria vive num sistema igual, vê aquela cor diferente, aquela pessoa diferente, aquele pensamento diferente, tenta diminuir, tenta afastar, tenta desmerecer. E se eu aceito isso, se você aceita isso, para se encaixar no molde da sociedade, do mundo, tá? Você está se tornando um sal insosso, porque você está pegando a sua agenda que você trouxe quando você nasceu, em que você escreveu lá toda a sua trajetória. Com 5 anos eu vou fazer tal coisa, com 10 mais ou menos isso, com 20, lá pelos 40, porque daí dos 20 até os 40 eu já vivi, né? Já namorei, já casei, já tive filhos, viuvei, pá. Eu vou voltar para Jesus, vou ler, vou frequentar a religião que me chamar mais atenção, que tocar meu coração, e aí é todas, e pode literalmente ser todas ao mesmo tempo. Eu vou fazer o que verdadeiramente eu, homem, mulher, criança, adulto, idoso, que nunca é tarde para abrir os olhos, relembrar quem você é de verdade. Nunca é tarde. E vou ser quem eu sou de verdade. Se eu gosto de tal fé,
vou vivenciá-la. Se eu gosto de ser simpático para qualquer pessoa, vou ser simpático, doa quem doer. Mas o fulano é ciumento, a fulana é ciumento. Aí é problema dele, problema dela, que tem insegurança no seu coração. Se você tem a consciência tranquila que aqueles seus gestos de reciprocidade, de empatia, não tem nada a ver com conotação sexual, eu não ganho monetização mesmo, então o Face não vai poder fazer nada. Então, se você sabe, aí deixa a pessoa que está entendendo errado se entender com Deus. Você não pode se anular, se diminuir. E eu falo isso de coração, gente, que até um ano atrás eu tentei me encaixar de alguma forma no mundo, na sociedade, para não mostrar quem eu realmente sou, fazendo uma máscara social, né? Não mostrar quem você é, porque quando você mostra quem você é, as pessoas se ofendem, não porque você quer ofender a pessoa, porque a pessoa não entende como é que você pode ter tanta proteção de Deus, como é que você pode estar em comunhão com Jesus, com Deus, como é que Deus te atende, como é que Deus te atende tão rápido aos seus pedidos, às suas orações. Mas é porque você vivencia, você procura vivenciar, você procura entender, você procura fazer. Só que a gente às vezes se anula por medo do que as pessoas vão falar. A gente às vezes encontra um relacionamento, no meu caso uma mulher, eu tive várias, né, vida, 45 anos, e para poder se encaixar, porque a pessoa tem medo da sua fé, da sua religião, do seu estilo de vida, você diminui, então tá, então eu não vou ler na sua frente. Então tá, então eu não vou olhar nenhum vídeo na sua frente. Tá, então não vou ir mais, eu ia toda segunda, toda quarta na igreja, no centro, então eu não vou ir mais. E vai diminuindo. Né? E aí, por mais que você queira demonstrar felicidade, lá no seu íntimo você sabe que você é um personagem. Que o seu verdadeiro é poder falar de Jesus, você vivenciar Jesus, conversar. Mas aquela pessoa não tem, então aquela pessoa te diminui, e aí o teu sal, o teu tempero fica igual aos outros. Só que você, meu amigo, minha amiga, você veio aqui na Terra para outras coisas. Cada uma. Não é, Eduardo? Cada uma tem uma missão. Né? Aqui o Jesus falou para os discípulos porque eram os que estavam na frente dele. Mas como ele sabia que ia ser registrado, né, que ia ser anotado, deixou o recado, deixou na nuvem para nós acessar no futuro, para nós, humanidade. Então, se porém o sal tornar-se insosso, com que se salgará? Porque daí você se iguala, perdeu o tempero, se iguala aos outros. Agora, quando você se assume o seu eu, quem você é de verdade, não com arrogância, não, mas você é de verdade, poder falar o que você pensa, não ofendendo as pessoas, mas eu é de verdade. Aí se a pessoa, que é o meu caso, não gosta, vai embora. Fazer o quê? Um dia aparecerá alguém, hoje eu estou solteiro, mas um dia aparecerá alguém que entenderá que não tem nada demais. E pelo contrário, quem está com Deus, está com Jesus, está com tudo. A verdadeira felicidade é andar com eles, mas nem todo mundo, nem todo homem, nem toda mulher está preparado para isso. Tornar-se insosso, com que salgará. Para mais nada presta, porque daí você fica igual, você esconde os seus talentos, você se apequena, você se diminui para caber na exigência
daquele homem, daquela mulher. E não é assim que funciona um verdadeiro relacionamento. Um verdadeiro relacionamento tem que ter liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de confiar, porque se a pessoa realmente gosta de você, pode aparecer a mulher mais bonita, a mulher mais gostosa, o homem mais bonitão, mais gostoso, o homem com $1 trilhão de reais. Aí você vai dizer, não, pode me dar de tudo, mas fulaninho não tem nada, mas fulaninho me faz bem, fulaninho, eu me sinto bem, eu sou eu mesmo, eu consigo ser eu consigo tirar as minhas máscaras, eu consigo ser eu consigo me libertar, eu consigo rir de coisas simples, eu consigo ver o outro lado da vida que eu nunca vi com outras pessoas, por mais que as outras pessoas tinham dinheiro, me proporcionavam viagem, aí você começa a analisar quando você tem um relacionamento livre. Agora, se a pessoa fica te cobrando, então é melhor largar fora, porque amor não é cobrança. Amor não é insegurança. Amor é companheirismo. Amor é crescimento. Amor é confiança, literalmente. Então, nada para senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Porque daí você é pisado pelos homens. Porque você vira só mais um, sendo que você tem um talento, você veio com missão para cuidar da sua família, para cuidar de alguém, para cuidar de você mesmo, ao se libertar, ao poder pegar o celular e sem precisar do fone de ouvido, e pegar uns 5 minutinhos, meia hora, e ser você mesmo que o marido não goste, mas passe por aí, mesmo que a namorada não goste, mas fique caminhando, que lhe dá mas te dá a liberdade, porque sabe que é só aquela meia hora, é só aquela 1 hora ali, e você vai voltar a ser vida normal, porque nós temos vida normal, nós somos normais. Aqui as pessoas não entendem. Né? É um desabafinho aqui também. E aí, não se pode ocultar, senão para ser lançado fora e ser pisado por não. Aí Jesus continua. Vocês são a luz do mundo. E eu reitero. Você são a luz do mundo. Mesmo em silêncio. Mesmo sem gravar um vídeo. Mesmo sem postar uma frase, uma foto, um meme, uma imagem. Mesmo sem ir na igreja, sem ir no centro espírita. Mas você é a luz do mundo. Meu amigo, minha amiga. Por quê? Porque, de alguma forma, você tem lá no seu instinto, nasceu com você, que fazer as coisas certas, ser honesto, ser honesta, por mais que o mundo te faça parecer que não vale a pena, mas vale, e vale muito, está no seu íntimo, está no seu inconsciente. E o seu proceder, porque a gente cai, a gente levanta, a gente cai, a gente levanta, mas a gente está sempre procurando não repetir os erros, né? Porque nós somos seres humanos. Mas a gente está sempre melhorando, a gente está sempre crescendo. E se você age no bem, se você procura ser um homem honesto, uma mulher honesta, dentro do seu limite de conhecimento, limite de bens, de dinheiro, de renda ou não tendo, mas dentro do seu limite você, né? Porque a gente conhece pessoas de rua, em situação de rua, que te dão uma lição de moral, né? Eles estão com fome, eles não sabem se vão ter o café da tarde ou uma janta naquele dia, aí receberam uma marmita, aí isso eu já vi muito e vi pessoalmente lá em Porto Alegre. Porque Deus sempre. Hoje eu entendo, porque antes eu não entendo. Pô, eu tenho sorte, eu vejo cada coisa, eu participo de cada coisa, assim, que se eu vou contar as pessoas não acreditam, mas
a família, geralmente quem sempre tem alguém junto. Aí no futuro a gente sabe que tudo era um ensinamento e todo mundo passa por isso, é que as pessoas vivem o automático e nem percebe. Isso é normal, é só mais um mendigo de rua, é só mais um colega de trabalho, é só uma patroa, é só um supervisor, é só isso, é só aquilo. Não, só que, né, a gente, como é pautado desde criança nas histórias de Jesus, na vida, que a gente tem que observar, a gente tem que olhar, porque cada ser humano é um livro aberto. E tem suas mazelas? Tem. Mas também tem como nos ensinar, porque nós somos aprendizes 24 horas por dia. Por isso que nós estamos aqui na Terra, para aprender a assimilar o máximo que nós puder. E feliz de quem consegue ver o mundo, e ver as pessoas, e ver as situações, assim, né, do lado de fora. E já vimos, e tem no YouTube, tem coisa. Aí voltando ao mendigo, a mendiga, né? Só tem aquela marmita. Nem sabe se vai conseguir a janta, se vai conseguir um café da tarde. Aí tem às vezes é com os cachorrinhos mesmo, com os animais, mas tem outro ali que não conseguiu, que não sei lá o que, e acaba dando um pouquinho, dividindo. Aquilo não te toca? Claro que toca. Né? Então, essas são pessoas que cumprem sua missão. Aí você fala, como? O coitado está passando fome, coitado não tem casa, coitado não tem teto, coitado não tem renda, coitado é humilhado, é maltratado, não consegue dormir direito, não pode dormir de noite, porque qualquer pessoa judia maltrata, então tem que dormir de dia, por isso que a maioria deles dorme de dia, porque eles não podem dormir de noite, porque sempre tem alguém para maltratar, para as mulheres, para violentar, para fazer maldade. Então elas têm que dormir de dia, que daí o povo está caminhando lá e tem um pouquinho mais de segurança. Mas mesmo assim cumpre sua missão, que é auxiliar o próximo dentro das suas possibilidades. Quando nós auxiliamos o próximo dentro das nossas possibilidades, aí não é só bens materiais, é conversar, é ouvir, é acalentar, é receber. E aí está cumprindo. Então, né? Senão, para nossa força, vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Quando nós somos de bem, quando nós levamos a palavra de Jesus, às vezes, como eu estou fazendo, falando, gravando, mas nós levamos a palavra de Jesus no nosso dia a dia, sem nos apercebermos. Quando nós trabalhamos com honestidade, quando nós recebemos um dinheirinho a mais, quando nós pagamos lá uma mercadoria no mercado lá, e a coitada da atendente era para dar R$1, deu R$10. Era para devolver R$1, devolveu R$10. Quando nós nos apercebemos disso e devolvemos, nós estamos sendo o sal da terra. Nós estamos sendo a luz do mundo, porque lá no inconsciente toca o coraçãozinho dessa menina, desse menino que nos atendeu, porque ele ia ser prejudicado, ela ia ser prejudicada. Quem trabalhou e trabalha no mercado sabe que trabalhar no caixa não é tão bom assim como as pessoas pensam, porque se dá desfalque, eles são descontados no dia mesmo. Eu trabalhei em mercado, trabalhei em 2014 por um ano, sempre para a experiência que eu faço as coisas na vida. Eu gosto de experimentar, eu sou doidão. E aí, eu não trabalhei na caixa, eu trabalhei repositor, né? É sempre braçal. Aí, eu via que as meninas sofriam, porque daí chega no final do dia ali, começa a contagem ali do caixa, e aí falta dinheiro, não bate. Daí chego a chorar as meninas. Chego a chorar. Mas isso não é culpa minha. Não, tá no contrato. Vai ser descontado. R$50, R$100. E os coitados não tem como. Então, quando alguém devolve, já é um ensinamento. Devolveu para você, foi uma coisa natural. Você faz, é a sua consciência, é o seu coração, é natural. Mas aquilo já mexe. Então,
Você já é a luz do mundo, você já é diferente, você já está cumprindo a sua missão. Ser honesto, ser honesto, consigo mesmo. Precisou fazer anúncio, precisou... Não, porque é rapidinho, né? Nós estamos com pressa ali, então, e tem as pessoas ali, vamos. Mas você cumpriu a sua missão. E assim em todos os atos em nossa vida. Né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada. O que é uma cidade situada? Daí fui ver. Não se pode deitar, não se pode esconder. Né? Uma cidade em que já sabemos onde está a cidade. Já sabemos que ali existe aquele local, ali existe uma cidade, tem luz, tem poste de luz, tem coisa, né? Não tem como esconder. Todo mundo sabe. É a mesma coisa quando descobre e você se torna uma pessoa bem vista pela sua comunidade, pelos seus vizinhos, pelos seus colegas de trabalho, pela sua esposa, seu esposo, admirada pelos seus filhos, pelas suas filhas. É até bom quando a gente é admirado pelos filhos, pelas filhas, que daí a gente fica eterno, né? Porque a gente vai embora, nosso corpo vai embora, a gente morre, desencarna, e a família, os filhos passam por geração para geração. O pai era assim, a mãe era assim. A mãe me deu uma lição que ela não imagina. Quando ela ajudou fulano, quando ela era com as pessoas, com os mais humildes. Então nós, né, somos a luz do mundo mesmo, a gente ilumina. Então uma cidade não pode ser apagada. Depois que a cidade é criada, não pode ser apagada, né? É isso que Jesus quer dizer. Não se pode ocultar uma cidade situada sob o monte. Nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio. Candeia, onde é que eu anotei? Era uma lâmpada alimentada por azeite de oliva. Utilizadas na residência do templo. Era uma lamparina. Eu cheguei a ver. Cheguei a ver lá no voo, na avó. Anos 80, por aí, 89, 88. Né? Faltava luz, o vô ainda tinha essa mania ainda. Vela, já existia vela, né? Mas vela é muito caro. Isso aqui eu faço. E aí tinha lá a latinha, o óleo, querosene, sei lá que era, e um fiozinho pavio lá e clareava, dá um cheiro de óleo queimando, uma coisa assim, mas clareava. Então eu cheguei a ver. Cheguei a ver, até isso Deus me proporcionou. Deus proporciona cada coisa boa pra gente, pra todo mundo, né? A maioria que tem 40, 50, 70, 80 anos viu e até vivenciou, e até viveu, até foi criado, né? Eu, graças a Deus, eu já estava na modernidade de ter luz e só quando faltava a luz, aí eu pegava. Não se pode acender uma candeia colocando-a debaixo do módio. Módio. O que Jesus falou? Por que Jesus falou módio? Módio nada mais é, ou nada mais são, que uma medida romana para coisas secas, aproximadamente 35 litros. Também designava o vasilhame utilizado para guardar o azeite. O vaso. O vaso. Imagina um vaso. Vamos botar a garrafa ali. Imagina um vaso, né? Aí era guardado o azeite, aí tinha a tampa ali. Então, Jesus quis dizer isso, que daí disso tinha em todas as residências, porque era as velas deles, era o que eles conheciam de luz. Tinha tanto na casa dos ricos, dos milionários, dos romanos, quanto do pescador, da pessoa mais humilde. Então, era a nossa luz, era a nossa energia elétrica. Então, toda casa praticamente tinha, que nem nós com a televisão. Né? Toda casa tem. Celular hoje, toda casa tem. Então, era isso. Então, né? Nem acende uma candeia colocando-a debaixo do monte. Então, não ia colocar aqui. Ia pegar fogo. Ia perder tudo.
Ou ia se apagar, né? Colocar embaixo. O ideal quando falta luz, ó, mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos que estão na casa. Quando falta luz, o que nós fazemos? Hoje o pessoal é moderno, hoje tem lanterna e luz de LED, e luz que desliga e liga sozinha, a bateria, coisa. Mas eu, pobretão, né, da década de 80, homem das cavernas, ainda tenho o hábito que ficou encurtido no meu inconsciente de vela. O que eu faço com a vela? Faltou luz. Acendo a vela, boto no pires ali, sei lá, né? E o que eu procuro fazer? Eu procuro botar no lugar mais alto possível, em cima da geladeira, da estante, o mais alto possível, porque quanto mais alto a vela tiver, maior a amplitude. Veja os postes de luz, né? Os postes de luz é o maior exemplo. Obrigado. Os postes de luz é o maior exemplo. Quanto mais alta a luz está lá no poste de luz, maior é a amplitude que ele clareia. Então é isso que Jesus quer dizer. Então, ó, não se acende uma candeia colocando debaixo do monte. Então, botar embaixo, botar embaixo da mesa aqui. Que eu vou clarear a sala. Não vai clarear. Né? A luz vai bater, vai meter na mesa ali e vai ficar ali. É isso que Jesus quer dizer. Não se pode ocultar embaixo do monte, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos que estão na casa. Ou seja, você descobre, então, com Jesus nós descobrimos, nós, os apóstolos ali, né, nesse texto, nesse contexto, Eduardo Gomes, Edu! Boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vindo. Boa noite a todos aqui que estão aqui no Quai, no Face. Aqueles que chegaram, é que eu me concentro aqui e acabo não vendo, mas obrigado por escrever, obrigado por dar boa noite, obrigado, Edu. É assim que nós estamos conhecidos, né? Edu, Dudu. É os primeiros apelidos que dão para nós. Meu xará. Então, né, voltando, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do monte, mas sobre o candeeiro assim ilumina todos que estão na casa. Então, recapitulando, Jesus nos ensina que somos o sal do mundo. Nos sentirmos valorizados, que realmente somos. Todos nós temos valor, né? Importância. Por isso que estamos na Terra, e ainda mais nesse momento, nesse exato momento. Nós nos programamos para estar aqui. Nós sabíamos que enfrentar todas essas turbulências nos últimos 50 anos. Não é à toa que a nossa geração viu de tudo. Nós vimos de tudo, né? Foi a geração que mais viu coisas diferentes assim acontecendo na Terra. Tanto de tecnologia, quanto de guerras, de mudanças climáticas, pandemias, coisa nada. E o que está acontecendo. Então, não é à toa. Nós fomos programados em missão. Todos. 8, 9 bilhões de habitantes. Todos. Não é um só. A gente acende uma candeia, então, né? Jesus, que somos sal da terra, somos importantes, temos importância, temos valor, porque o sal era uma moeda de troca, era o dinheiro, principalmente entre as exportações e importações de cada estado, né? Você tem trigo aí, mas você não tem sal. Eu não tenho sal. Então, eu te dou uns sacos de trigo e você me dá um saco de sal. Era assim. Era assim que havia os comércios. Era trocas. Que nem no interior, no interior nos anos 70, anos 80, né? Era trocas. Da galinha, pagar com galinha, pagar com porco. Quem teve um pai, um vô, ou foi mesmo do interior dos anos 80, anos 70 para trás, sabe? Era comum isso. Fulano, não recebi minha aposentadoria, posso te dar umas 5, 6 galinhas? Claro! Era assim. Não se pode ocultar uma colocando debaixo do monte. E somos a luz do mundo. Temos que espalhar a palavra. Se não for hoje com vídeos, congregando em alguma igreja, congregando em algum centro espírita, palestrando, coisa, que seja na experiência.
na vida. E quando eu digo na vida, não precisa chegar tal grupo de colegas ali, o grupo de vizinhos, de pessoas, não precisa chegar, eles estão conversando e você, Jesus vai te salvar, se arrependa, larga a vida mundana, vocês estão em pecado. Não, porque nós vamos correr, nós vamos assustar. Ninguém gosta de dedo na cara, ninguém, eu odeio. Quer me ver bravo? É botar o dedo, opa, vira esse dedo para lá, meu filho. Agora, se nós chegarmos normal, porque somos amigos, somos colegas de trabalho, são as pessoas normal. E mesmo que nós não temos habilidade e nem deixam nós falar sobre Jesus, sobre Deus, sobre coisa, não acredito, não confio, e quando começa a falar, sai. O que você faz? Não esconda a sua candeia, não esconda a sua luz. Mas como que eu não escondo a minha luz, Eduardo? Se eu sou tímido, se eu sou tímida, e eu sou, eu sou tímido, sendo você mesmo. Dê os exemplos. E como é que dá exemplo? Não é com a palavra, não é falando, é agindo. É sendo o que Jesus pede. É fazendo o que Jesus pede para fazer. E aí é todas as leis morais, todos os 10 mandamentos, tudo que está no Evangelho, tudo que Jesus fez. Entendeu? Você fazendo, você se melhora, você se ambienta, se aproxima de Deus, de Jesus, e se aproxima de verdade mesmo. A situação ao seu derredor muda, a sua família, você vira como está aqui, ó. E assim ilumina todos que estão na sua casa, porque daí você vira um pontinho de luz, um pontinho a ser seguida, não por gritar, não por apontar o dedo, não por falar, mas pelo exemplo. Porque daí eu olho para você, pô, o pai é honesto, pô, a mãe é honesta, pô, a mãe lê, a mãe vai na igreja e a mãe realmente está se esforçando, está mudando, está procurando ser melhor, não para mostrar para os outros, mas ela mesma está procurando diminuir as coisas, as coisas que eram, né, a negatividade, os pensamentos negativos, as maledicências, tudo que fazia de ruim. Aí os filhos já... Porque muitas pessoas ainda em 2026, eu demoro para entrar, eu trabalho no horário que é totalmente contrário ao do ser humano, e aí então eu nunca sei que dia é, se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta. Aí, se é dia 3, dia 4, dia 5, não sei nada. Aí, é fuso horário diferente que eu trabalho. Aí, a gente em 2026 ainda tem pais, tem mães, tem famílias que acham que a educação é só no grito, só no falar. Só que esquecem. A maioria está acordando, a maioria está vendo, porque é inerente, não tem como não perceber isso. Tem que morar em Nárnia para não perceber que essas crianças, esses adolescentes, essa geração Z, não é a nossa geração de milênios, que nós já éramos questionadores. Nós éramos, mas não éramos tantos. E nós demoramos, né? Mas a partir dos 10, 12, 15 anos começamos a questionar o porquê que tem que ser assim. Mas por que você fala, você dá ordens, mas você me ensina a mentir, você me obriga a mentir? Por quê? Mas depois demoramos. Só que hoje... Hoje uma menininha, um menininho de 5, 6 anos que você está falando,
Olha, cuida bem. Porque fulana não pode mentir. Não minta pra mamãe. Não minta pro papai. Aí, tá bom, eu não vou mentir mais pra você. Aí a criança tá quieta, ali, brincando, tá quieta. Você vê seu amigo, sua amiga, tá quieto mesmo, tá ali olhando o celular, YouTube, tablet, desenho, tá brincando. Você acha que a criança não tá percebendo, só que eles têm um sensor maior que nós, milênios, tínhamos. E nós já tínhamos, nós já temos. E aí você começa a mentir sobre algum assunto, alguma coisa que aconteceu na frente da criança, que a criança sabe. Você começa a mentir. Porque a gente mente por convenção, né, para não puxar briga, não... a gente omite, é do ser humano. É errado, mas é o contexto da sociedade. E aí, essa criança sabe. Se for uma criança educada, ela não vai se meter e tal. A maioria até é educadinha. Mas quando chegar o dia que você cobrar, fulaninho, é feio, é errado mentir. Aí, papai, mamãe, você mentiu. Quem tá certo? Aí você entra em contradição, você fica, é até um choque. Eu converso com vários pais, várias mães, porque eu estou sempre estudando, sempre analisando. Eu deveria ter estudado para psicologia se tivesse tido incentivo. E aí eu observo isso. E eu fico, se prepare, que é só o começo. É só o começo, que essa geração que tem 5, 6, 7 anos de idade, a grande maioria, lógico, tem os Eduardo da vida, que são bobinhos, burrinhos, comem terra. Mas a grande maioria, gente, vão dar o nós, pais e tios, como já dão hoje, né? Se lá no nos cuidarmos, eles conseguem só com a palavra, só com o jeitinho, nos dobrar. Quando a gente vê, a gente abriu a carteira, comprou o videogame, comprou coisa, e a gente não ia comprar. É só com a palavra, porque são inteligentes, são almas bem maiores que nós. Por quê? Porque eles estão em missão. Nós, milênios, e os outros todos que estão aqui vivos, por 50, 60, 70, 80 anos, nós preparamos a terra, nós pegamos a parte complicada. Então nós cavocamos, nós viramos a terra, nós sofremos ali o arado, né? Por isso que nós sofremos, nossa geração foi terrível. Mudar muita coisa no sistema, mudar as leis, né? Facilitar para o povo, diminuir os preconceitos através das leis e de nós mesmos. Nós preparamos, e ainda estamos preparando. Só que nós já estamos com 50, 70, 80. Né? Nós estamos nos preparando agora para ir embora. Aí essa nova geração está vindo para plantar. E eles estão plantando. Ainda pequenininhos, eles estão plantando. Quantos pais, quantos tios aí relatam que estão doentes, às vezes estão com cama do buracochô, coisa. E uma criança de 5, 6 anos chega e fala: pai, mamãe, o que houve? Não fica assim e tal. Conversa, te faz companhia. Às vezes, com mais amor, como se fosse uma criança, uma menininha de 5, 6 anos, como se fosse uma mulher de 30, 40 anos, que só não vai fazer o chá, só não vai te levar para o hospital, só não vai buscar ou ligar para alguém, porque é criança. Mas você nota no olharzinho, na mãozinha, no toque, quem é pai, quem é mãe, sabe que eu estou falando a verdade. Ou se não souber, começa a observar. Começa a observar que a sua criança, ela é mais receptiva do que você era, mesmo que você era um homem de bem, uma mulher de bem, uma criança inteligente, mas eles são
Eles já está na natureza deles, a maioria deles, dividir o salgadinho, dividir as coisas. Perguntar se o outro tem, se o outro não tem. Já está na maioria. Eu vejo os pais que são mundanos, normais, comuns, né? Levarem choques. Mas como? Como isso? Eu não ensinei, eu não fui o primeiro a falar. Fulano, dá o teu salgadinho lá para tua priminha, teu priminha, a própria criança. Toma, fulano. Aquilo ali já está embutido neles, porque eles são maiores que nós. Eles estão mais evoluídos que nós, assim como nossa geração é um pouco mais esperto, mais inteligente que os nossos pais. E os nossos pais foram mais espertos, mais inteligentes que os pais deles. E assim, remontando para trás, porque é assim, né? Cada geração vem com mais vivência espiritual, intelectual, para justamente alavancar o planeta. Que é o que aconteceu nos últimos 100 anos. A nossa geração, os milênios, pode ver, a cada 100 anos, a nossa geração é que deu aquele boom. Né? Conectamos o mundo. Então, a gente foi. Muita gente está vendo estudo aqui. Eu estou com 70 anos de idade, com 80 anos. Eu não fui a luz do mundo, eu não fui o sol da terra. Foi! Foi, é! E ainda será, enquanto nós estivermos aqui. Porque se essas crianças, se esses adolescentes estão tendo um mundo melhor, porque por mais que não pareça, o mundo é melhor. O mundo tá mais fácil. Pois eu estou aqui falando com vocês, com milhares de pessoas, e estou em casa. Quando que há 20 anos atrás isso era possível? Eu me lembro da mãe mandar carta de Porto Alegre, da capital do Rio Grande do Sul aqui, para a avó, e eu, como era o único que sabia ler, com 12, 13 anos, era aquela emoção, né? Ah, fulano mandou carta. Dava 3, 4, 5 dias, um mês para chegar a carta. 2000, gente, 80, 90. E aí, como eu era o único que sabia ler, eu lia. E aquela avó chorava, mãe, né? Mãe. Mãe pode ter 70 anos de idade. Chorava, ai, minha filha tá bem. Tá, escreve aí pra ela aí. Daí eu era a IA. Então eu já fui inteligência artificial da avó e também já fui, anos depois fui inteligência artificial do avô. Então eu escrevia pra avó, pra mãe. E isso era lindo. Era emocionante, era uma coisa assim, mas demorava o contato. Hoje, nós aperta o botão aqui, puf, já fala para milhares, milhões. E depois fica falando a vida toda e eu vou embora, nós vamos embora, que a gente faz vídeo e coisa, e vai ficar lá para a eternidade. Enquanto não apagarem nossos posts. Vai o parente aí, chega, e apaga. Então nós ampliamos. Só que nós fizemos a parte material. Nós trouxemos a luz ao mundo, os milênios, que é a nossa geração, trintões, quarentões, setentões, trouxemos a parte material para facilitar para essa geração agora. Que esses vão trazer a parte moral, do amor, do compartilhamento. E nós temos que sentir orgulho que nós já fizemos a nossa parte e estamos fazendo. Então nós somos sim o sal da terra, nós somos sim a luz do mundo e nós só falta, a maioria de nós, acordarmos, deixarmos a nossa luz brilhar. Como é que eu deixo a minha luz brilhar? Sendo eu mesmo ou você mesmo. Sendo um homem ou mulher honesto, honesta, na vivência, nos ensinamentos de Cristo, na sua fé, católico, evangélico, não é nada, é ateu, é ateia, mas na sua fé. Então, nesse ano, da mesma forma, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Qual é que é a obra? Acabei de falar aí todo esse tempo, esses 10, 20 minutos aí, falando sobre os milênios, sobre a nova geração.
A obra que que nós podemos deixar, é deixar os bons exemplos para o pai, para os filhos, ou para quem convive com nós, ou para quem vai tomar contato através, porque alguém vai falar o nosso nome, alguém vai lembrar do nosso nome. A gente lembra dos nossos entes que já partiram, né? Principalmente em datas festivas, aniversário, finados, né? A gente lembra, lembra que o paizinho fazia isso, lembra que a mãezinha fazia isso, lembra que e tal, lembra aquela vez, lembra, a gente lembra. Então, as boas obras que Jesus está dizendo que nós vamos fazer quando nós nos assumirmos, todo mundo, e já estamos assumindo, gente. Ao ser honesto, ao ser honesta, ao ser de Deus, de Jesus, de qualquer religião, ao ser mesmo, procurando o autoburilamento, a autorreforma, o autoconhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui juntos, já estamos deixando nossas boas obras. Porque ao mudarmos, nós aos poucos mudamos aquele núcleo da família. Alguém segue o nosso exemplo. E aí, se aquele filho segue nosso exemplo, o filho dele vai seguir o exemplo. E assim por diante. A mulher dele. Quando a gente vê, a gente acha que não fez nada. Porque a gente viveu a nossa vida. É? A gente iluminou, clareou. Obrigado. Clareou. Obrigado de novo. Clareou o núcleo familiar. Salvou a nossa família. Salvou a nossa esposa, o nosso marido. Salvou sem dizer uma palavra, sem apontar o dedo. Vai para Jesus, vem para o centro espírita, vai para a igreja, vem ficar aqui comigo, aqui, me ajudando na live, aqui, olhando, lendo comigo. Não, deixa a pessoa, se a pessoa não gosta, a pessoa não se sente bem, não está preparada ainda, a pessoa viver a vida dela, seguir ali, ficar olhando televisão, novela, YouTube, celular, coisa, enquanto você está lendo, mas você está fazendo a sua parte, você é a luz do mundo. Então, já está na hora, né? Eu sempre obedeço os mandamentos dos nossos anjos, dos nossos guardiões, mentores espirituais, que todo ser humano tem. Todo. Não é à toa que a maioria das doutrinas religiosas, de alguma forma, admitem, relatam de anjos, de guardiões, que nada mais são que nossos padrinhos, nossas madrinhas, espíritos, mentores, né? Os católicos é o anjo, Coagi, Leco, Asa. Nós é pessoas comuns, com todo respeito, né? Mas lógico, pessoas comuns, que também vivenciaram igual nós, também passaram por dores, problemas da vida, que nem igual nós, mas cresceram, deixaram o amor falar mais alto, deixaram a vivência em Jesus falar mais alto, e hoje eles vêm, eles nos tutelam, todo mundo, 9 bilhões de habitantes, ainda é 8, né, mas um dia será 9, para nos ensinar, nos inspirar, nos intuir, nos ajudar. E nós somos ajudados, gente, 24 horas por dia. Muitas vezes somos salvos de acidentes, somos salvos de futuros problemas conjugais, de futuros problemas emocionais, e nós nem nos apercebemos que foram eles. Como? Através do pensamento, através da intuição, da inspiração. Porque às vezes nós estamos caminhando na rua e é sempre o nosso trajeto, e isso já aconteceu e acontece seguido com todo mundo, é sempre o nosso trajeto, porque atender ser humano para saber, eu sou o que mais fácil do mundo aí para os vizinhos, qualquer pessoa saber o meu itinerário. É o mesmo segundo, é o mesmo horário, que eu vou passar na casa, na rua, é a mesma rua, olha, para mudar é só se o ônibus atrasar. Então,
né? Eu tenho celular. Aí você faz aquilo aí de repente, do nada, vou para outra rua. Ou você está caminhando no meio fio, isso aconteceu muito comigo, que está com o fone de ouvido, né, escutando música, escutando coisa bem alta. Daí estaria escutando, caminhando, calçando normal, nunca acontece nada. Aí, de repente, do nada, bota o pezinho na calçada e, puf, passa uma moto, passa o carro. Sorte? Não. Não. É Deus, seu anjo da guarda, seu mentor, que te inspiraram. Aqui segundos. Vai pra calçada. Não vai para essa rua hoje, vai por outra. Não vai trabalhar hoje aqui em casa. E aí você talvez foi livrado de um acidente que aconteceria no trabalho. Quando acontece acidente, mortes coletivas de avião, de ônibus, e não é comum a gente ver, pá, na hora eu fiquei bravo, porque eu estava agendado, eu esperei um ano, eu juntei dinheiro para pagar o carnê, e aí na última hora chegou a visita, eu me atrasei para ir para o aeroporto, e o avião caiu. Foi sorte? Não. Foi teu mentor, tua mentora, teu jaguar. E quando nós temos isso em mente e passamos a agradecer nas nossas rezas, nas nossas orações, aí a proteção parece que fica maior, porque eles são igual nós, seres humanos. Quando um filho ou uma filha te agradece, não esconda, porque é inerente, é um instinto nosso, né? O nosso olhinho brilha, o coraçãozinho se enche, né? Minha filha me ama, minha filha está reconhecendo que eu fiz o esforço para dar tal presente, ou para ela se formar, para ela terminar o colégio normal, pelo menos, ou para levar ela ali na amiga dela, sabe? E aí a vontade, o prazer de te cuidar, de te orientar, de te inspirar é maior. E aí é onde a vida flui, onde a vida cresce, onde você fica feliz, onde começa a dar harmonia no seu lar, onde você começa a encontrar pessoas que se afinizam com você, sabe? Porque você é um filho, uma filha, um tutelado, grato. Então, nosso estudo terminando, vamos pegar um copo com água, um recipiente com água, para quem está chegando primeiro aqui, né? Nós sempre, quando orienta estudo de mais de 10 minutos, tem que ter oração de abertura e oração de encerramento. E com a oração de encerramento, a gente pede a orientação, a inspiração de Deus, de Jesus, dos mentores, para fluidificar. O que é fluidificar? É benzer a água benzida dos católicos, das igrejas. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que isso faz um bem enorme para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. Ao bebermos essa água com fé, a saúde melhora, o bem-estar melhora e recebemos uma proteção que nós nem sabemos explicar, mas as pessoas começam a perceber que tem algo de diferente, com você, com nós, pois a sua pele melhora, você dorme melhor, você enfrenta as dificuldades do trabalho, do dia a dia, da vida, com outros olhos, com outra visão. Porque quando Jesus está com você, e é com todo mundo, basta abrirmos as portas, basta abrirmos o coração. E como é que a gente abre as portas? Como é que a gente abre o coração? Além de ler, além de ver um vídeo ou ir na igreja, que tudo é válido, mas a gente convida Jesus mesmo, quando Jesus percebe que além de ler, além de ver, além de ir no prédio, no ambiente, que devemos ir sim, porque a gente se sente bem, a gente vê pessoas, a gente troca
calor humano, isso é necessário para o ser humano. Mas, além disso, é o que você faz, quais são suas obras. E as obras não são só materiais, como as pessoas pensam, da parte de fazer doação em dinheiro, de fazer doação de alimento, de fazer doação de roupa, de coisa. É necessário. Tem que fazer diariamente, se possível, se pode. Mas não é só isso. Porque o rico, o milionário também pode. Mas se ele não tiver o coração puro, se ele não tiver a verdadeira humildade, não adianta nada. O que Jesus quer, e para ele poder entrar em nossos lares, obrigado, amigo, para ele poder entrar em nossos lares, em nossas casas, e os nossos mentores, e os nossos anjos, é perceber o seu coração, a sua vontade, mesmo falhando, mesmo de vez em quando escorregando. A gente escorrega, eu não sou santo, a gente escorrega, mas a gente procura, a gente, opa, não, tem que, não, opa, eu leio, cara, tipo, eu não posso repetir, cara, eu fiz, mas não vou repetir, e aí tenta não repetir, né, tenta. Então, se você tem o coração puro, se você ama Jesus, segue Jesus, confia em Jesus, você está seguro, você está segura. E o que nós vamos fazer agora, e nós fazemos todos os dias por causa da leitura diária, fará bem para você, fará bem para sua família, fará bem para os seus filhos. Não precisa nem dizer. Não precisa nem dizer. Bota na geladeira a garrafa com água. Quando eu era casado, como nós fazia isso? E dá efeito, gente. Dá efeito. Nós abençoava a água, o litrão, sei lá o que for. Já botava na geladeira. Não falava nada, porque não precisa. Né? E aquele adolescente problemático, né? Das coisas ruins, né? Do mundo. Começava a dar uma acalmada. Aí eu falava pra minha ex, que era minha companheira, tem vídeos aí no YouTube aí, 20 anos atrás, 4 anos atrás, 5 anos atrás, ela participava. Até me faz falta, porque aí eu não era tão longo assim, tão cansativo a minha voz pra vocês, porque eu gosto de falar, por isso que eu falo. Mas aí ela lia uma mensagem, ela fazia a prece de abertura, ela, né, pedia pra me falar, daí eu falava, então em vez de falar 1 hora, eu falava só meia hora, só o tema mesmo, né? Ela oferecia uma passagem, uma mensagem, ou ela fazia oração. Então era o companheirismo mesmo, né? E isso faz falta, porque daí eu me encontro, como eu moro sozinho, eu me encontro obrigado a falar 1 hora e pouco com vocês, e para alguns pode tornar cansativo, mas saiba que é de coração, e as mesmas bênçãos, a mesma alegria e a mesma companhia que eu tenho, eu sei que vocês têm nesse exato momento. Tenho certeza que, tirando o preconceito, tirando o orgulho, se você fechar os olhos e parar para ver, essa meia hora, essa 1 hora que se passou, que você está aqui de alguma forma escutando, curioso, que é normal, né? Você se sente melhor. Você se sente mais calmo, mais calmo. Algo aconteceu. Algo acontece. Não é eu. Não é eu não faço nada. Eu não faço nada, eu não sou nada. Eu sou só um leitor. Eu sou só um conversador, um amigo que está ligando para vocês, que está conversando, né? Que está recebendo vocês em minha casa e vocês estão me recebendo em sua casa. Só um amigo comum. Quem cuida de vocês, quem deu essa calma, quem deu essa tranquilidade, essa paciência que talvez às vezes a gente nem percebeu que passou. Eu não percebo que passou 1 hora. Eu tenho que olhar pro relógio aqui para, né? Opa, você não recebeu, ó, deu. Vamos parar por hoje. Que eu escuto, né? E que é canalizado, eu escuto. Deu, já parou. E aí você se sentiu bem, você tá calmo, você nem viu a hora passar, porque quando você tá focado, focada
numa leitura, na fé, num vídeo, num pastor, num padre, sabe quem for, que você ama, que você gosta, aquilo que te faz bem, aquilo que te traz coisas boas, você está focado. E quando você está focado, focada, você automaticamente abre um campo, é como se saísse uma luz aqui e vai direto para Deus, para Jesus, e Jesus ou vai pessoalmente, conforme a sua fé, conforme as suas, quem você é, quem você professa, seu coração, mas principalmente você não fica sem ajuda, porque Deus, o teu mentor, teu anjo da guarda, percebe que, opa, agora é o momento, e aí vai lá e cuida de você, te dá um abraço espiritual, te protege, e aí você sente aquela paz, você sente aquele amor, você sente uma tranquilidade, uma serenidade, uma vontade de escutar, ouvir mais, entendeu? Porque é Deus, é Jesus. Eu sou só um cara que fala, eu sou só um microfone, eu sou só uma voz. Mas quem fala mesmo são os amigos, o seu anjo da guarda, o seu guia, o seu mentor, a sua mentora. Eu sou só porque eu sempre falo, eu sou canalizador, eu canalizo. Tanto é que quando me pedem, tá muito longo, vamos parar? Aí eu já sei que é hora de parar, porque se deixar por mim vai sair bobagem. Eu sou um ser humano, eu sou comum. Então, bora lá? Vamos fazer a prece de encerramento, pedido. Então, já deu, falei tudo isso para dar tempo, né? Porque sempre tem pessoas novas, pegar um copo de coco. Estenda sua mão, se você confia, se você tem fé, se não tem, tranquilo. Confia. E vamos fazer a nossa prece de encerramento. Pai, Jesus, mentores, mentoras, seres conhecidos como seres da luz. Te agradecemos por nos acompanhar mais um dia nesse estudo, nessa leitura saudável, porque sempre quando relembramos, quando estudamos, quando entramos em contato com os teus ensinamentos, com as tuas parábolas, com a tua vida, Senhor Jesus, nosso irmão maior, é um bálsamo em nossas vidas. Nos traz paz, nos traz saúde, nos traz harmonia em nossos lares, em nossa vida. Agradecemos por cuidar, amparar, inspirar e levar amor a cada um de seus tutelados, tuteladas, mentores e mentoras, anjos da guarda de cada um. Com o Pai Nosso, daremos por encerrado esse estudo, essa leitura maravilhosa, que me surpreende até a mim mesmo, pois a gente pensa que será de um jeito, a gente estuda, planeja, será de um jeito, mas como vocês nos ensinam, é Jesus que nos orienta, é a permissão de Deus para falar, para inspirar, e nós só temos que seguir o fluxo. Essa é a nossa orientação, e que passamos e abrimos para com esses irmãos, com essas irmãs, que também, assim como eu, assim como nós, têm fé, e por isso foram encaminhados, inspirados pelos seus anjos protetores. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer mal. Que assim seja e assim será. Amém. Uma ótima semana a todos. Fiquem na paz de Deus, de Jesus. E fica aqui, terminou já o Evangelho,
fica aqui o convite para a nossa próxima leitura de amanhã. Porque, né, é um livro comprido, e é por isso que normalmente, para quem está me conhecendo agora, normalmente a gente faz semanal, né, que nem o Evangelho. O Evangelho, como é as parábolas de Jesus, a gente faz semanal. Já vai fazer um ano já, que é só sexta-feira. Aí sexta-feira, às 21 horas, 9 horas da noite, aí a gente faz, né? Fica segunda, terça, quarta, quinta sem fazer de noite, aí sexta-feira a gente faz. Né? Só que esse, como é um livro, o Novo Testamento é a Bíblia, né? É um livro gigante, 600 páginas, né? Esse aqui. Aí a orientação que nos foi dada dia 1º de janeiro, diariamente, porque vamos levar tempo. Né? Porque se eu for fazer semanal, como normalmente íamos levar uns 3, 4 anos. E assim, acho que em 6 meses a gente consegue. Porque é 1, 2 passagens. E vou dar um spoiler. Quem não gosta de spoiler, desliga, sai. Eu dar um spoiler, mas é só o título. Amanhã, mais conhecido como terça-feira. Quando estou gravando, vou gravar esse vídeo, né? A lei, a justiça e o reino. Em Mateus. É esse que nós vamos ler juntos amanhã. Ou quando vocês entrarem em contato com o vídeo que ficará gravado no Face e posteriormente no meu canalzinho, humilde canal no YouTube, que é humilde mesmo, tem só 11 seguidores, mais é para família, né? Tanto é que é por isso que eu nem botei um nome bonito, um nome para chamar, um nome para trazer pessoas. Eu botei o meu nome, Eduardo Flores da Silva, porque é para família. Lógico, se chegar gente lá, querer olhar, como tá, devagarinho o pessoal tá olhando, mas a princípio foi formado, foi feito para família. Né? Agora, quem quiser participar lá, conhecer, porque lá tem vídeos, quem quiser conhecer minha ex-esposa, lá tem vídeos há 5 anos atrás que ela participava. Aí vocês vão ver como é que é um casal quando os dois participam, como é legal, é bem legal e é bom para os dois. Então, amanhã nós estudaremos. Olha, estou gaguejando por quê? Porque agora é eu, os irmãos foram embora. Estou gaguejando por quê? Porque agora é eu, é o Eduardo. Os irmãos foram embora. A lei, a justiça e o reino. Então, estamos todos convidados. Uma boa noite, né? Já é 7 e pouco. Uma boa noite a todos. Segunda-feira, então, que começa a semana na luz de Deus, na luz de Jesus. E que possam dormir em paz, né? Para aqueles que têm fé, tomar água. Porque é a mesma coisa que um pastor falando. É a mesma coisa que um padre falando. Você pode fazer sozinho, sozinha, sem precisar de... Sabe por quê? Porque quem é mãe aqui, pai também, mas quem é mãe, mesmo quantas vezes vê sua criança, seu filho com a dor no peito, alguma coisa assim, de madrugada, de noite, você desesperado, né? Vai lá, mãezinha, e começa, vai passar, eu fico, calma, meu filho chorando e coisa, vai passar, calma, calma. Esse seu ato de amor vai passar, meu filho, calma, a mamãe tá aqui, o papai tá aqui, nós te amamos, o papai tá lá, se é uma coisa grave, tá tirando o carro, não tá chamando a ambulância, mas mesmo que não seja uma coisa grave, mas a criança tá com peito, uma dor de barriga, alguma coisa, né, chorando, nesse ato aqui, ó, e que a mãe tá ali, ó, com amor, né, acordou de madrugada, você tá usando isso aqui, você tá usando a sua fé, e a criança, né, calma. A criança diminui o choro. E muitas vezes passa a dor. Milagre? Não. Amor de pai. Amor de mãe. Mas acima de tudo, fé. Fé.
Então, você mesmo não precisa terceirizar como a gente faz. A nossa missão aqui é dizer que não precisa terceirizar. Jesus está dentro de você, Deus está dentro de você, basta você querer, basta você dar abertura. Então você pode, mesmo sem celular, mesmo sem vídeo, mesmo sem alguém falando, quando você está com alguma coisa na cabeça, alguma angústia, alguma ansiedade, pega um copo com água, pega uma coisa, e estenda a mão assim, fecha os olhinhos, faça a oração que você gosta, que você quer falar, ou senão pede, conversa, porque a oração na verdade é uma conversa simplesinha. Pai, eu estou com dor de cabeça, estou com angústia, não sei o que está acontecendo, acho que é o ambiente que eu fui, um ambiente pesado, tem como o senhor me ajudar, tal, e tenha fé que das suas mãos, e pode notar que a sua mão vai começar a esquentar. Esta parte aqui vai começar a esquentar. Você vai sentir o calorzinho. No começo não sente, porque às vezes a gente está mais arraigado na matéria, né? Mas quando a gente começa a ter fé, quanto maior a fé, e a oração saindo do coração, o pedido de ajuda para Deus, para Jesus, para o santo que você confia, para Maria, Santo Agostinho, São Jorge, santo que você confia, vai começar a sair um calorzinho da sua mão. Você vai sentir. Faça o teste aí. E quanto mais fé, maior. O que é o calorzinho? É Deus. Agora eu vou falar a real. É Deus trazendo, mandando do universo os fluidos vitais que existem, que são invisíveis, igual a rede de internet aí, né, Wi-Fi, que a gente não vê, mas tá passando por nós aí. É a mesma coisa. Deus manda, o nosso mentor, nosso anjo da guarda, pega e transmite para você. Entra no seu chakra coronário, né? Entra no seu corpo. E aí junta a sua vitalidade do seu corpo, né? A sua energia que nós temos, e transmite para... Então, é um melhor energético que tem. É o melhor energético. Você verá a diferença que fará em suas vidas. Quanto mais você fizer isso. Porque muita gente pensa que só na igreja é para buscar, e aí às vezes não tem tempo, às vezes não tem como se locomover, depende de ônibus, depende de condução, a igreja é longe, o centro espírita é longe. Mas você pode fazer em casa, você já tem permissão de Deus, de Jesus. Se você consegue ler a Bíblia em casa, se você consegue falar de Jesus em casa, por que você não pode ter os mesmos benefícios da igreja? Por que você depende do pastor, da pastora? Às vezes o pastor, a pastora, o padre, ou a espírita, ou o palestrante, o Eduardo, não está com o coração tão limpo, tão puro, a consciência tão limpa, tão pura, que você às vezes está mais puro, está mais limpo, mais limpa, é mais junto com Deus, com Jesus, do que eu. Então, quanto mais limpo, mais limpa, maior é a benção. E eu falo, e eu compartilho, porque é um dos segredos meus. Que aos poucos as pessoas ficam sabendo que, Deus, como é que você tem vitalidade? Como é que você, com 45 anos, você consegue trabalhar mais que o jovem de 20 anos? Você faz 7 funções, enquanto um faz 2 funções, reclama e chora e tem dor no corpo e pega atestado. E você, com 6, 7 funções, ainda dá risada, ainda canta, ainda fala sozinho. Não parece que não aconteceu nada. Mas o segredo está há mais de 40 anos usando isso aqui. Água. Mas, com fé, faça o teste. Quando eu provoco os meus seguidores do Face, faço o teste. E os que fizeram, em 3, 4 meses, já viram a diferença. E eu vejo lá, meus colegas de trabalho, a diferença. Eu vejo. E não é coisa minha. É Deus, é Jesus. Eu não sou nada, eu sou só papagaio. Então, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Vamos dar tchau. É hora de dar tchau.
Aqui também.